Opa, peraí. Não. Isso é o barulho do meu remédio, que eu sou idoso. Burro de Balão, temporada 1, episódio 8. Deus te elimine, meu filho. Olá, bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica a Bíblia para pessoas comuns. E eu já estou conseguindo falar essa frase de primeira sem errar. Uau. Meu nome é Eric e eu sou um ateu que está terminando o Gênesis pela primeira vez e só conhecia algumas coisas eu conhecia através da cultura pop. E eu sou uma pessoa que pesquisa esse tipo de coisa e que não está terminando o Gênesis pela primeira vez, mas não é muitas vezes. Menos de 3. E hoje a gente vai continuar então a história do José e finalizar a história do José e do Jacó. A gente vai explicar como que os judeus foram parar, não eram judeus ainda. Como que os hebreus, não sei se eles já eram hebreus. Fala, né? No episódio galera anterior fala ali que separou os egípcios dos hebreus ali no jantar, né? Então, Mas é meio anacronístico, né? ok. Como que separou os filhos de Israel? Como que os filhos de Israel saíram da península cananita e foram parar no Egito? Então, bora que bora. A gente foi até o capítulo 45 na última vez, em que o Jacó finalmente descobriu que o José estava vivão e consciente. E aí eles decidem voltar não, porque eles nunca estiveram lá, ir para o Egito para ficar com o filho rico. Aqui a gente vai ter inserção de um pedacinho. Toda essa história de José, ela é uma história meio que independente, assim. Ela não faz tanto parte da história dos patriarcas. A gente pode até perceber, o capítulo 40, ele é inteiro da fonte E. O 41 também é praticamente inteiro da fonte E, só o versículo 46 que é inserido. Só que agora que a gente começa a caminhar mais para voltar para a parte do Jacó e tudo mais, aí a gente vai ver cada vez mais a fonte J. Então perceba que é duas coisas que estão se juntando diferentes ali. Essa parte do início do Gênesis 46, na verdade, provavelmente era uma continuação do Gênesis 37. Se a gente voltar em Gênesis 37 lá, a gente vai ter aqui, ó, 37, versículo 14, eles lá no Vale do Hebron, e aí, do mais, começa a história do José. Então, ali no 14, ele enviou do Vale do Hebron e José chegou a Siquém. A partir desse momento, começa a contar a história do José, dele ser vendido e tudo mais. Uhum. Essa história aqui, essa unidade dos versículos 1 até a primeira metade do versículo 5, ela seria uma continuidade dali. Então seria Jacó saindo de Hebron, indo para Bersabeia, oferecendo um sacrifício, recebendo um oráculo divino e indo embora de Bersabeia. Você pode perceber que é parte da história patriarcal e não da parte da história de José, porque você percebe que em José as pessoas até recebem sonhos, mas eles não são oráculos divinos direcionados a alguém. Tipo, não chega Deus e fala, ó, José, esse cara aqui vai ser enforcado, esse outro aqui vai voltar a ficar bem. São sonhos que podem ser entendidos, mas não são diretamente para alguém, entendeu? Certo. E aqui nessa unidade do 1 ao 5A, a gente já tem um sonho especificamente para o Jacó e feito ali naquele molde que a gente tinha quando os 3 patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, eles estão naquela de ficar viajando de lugar para o outro. Eles viajam até certo lugar, oferecem o sacrifício lá, recebem um oráculo e vai embora. Então esse é sempre o rolê. Ali nos versículos 2, 3 e 4, a gente então tem esse tal desse oráculo ali que é para Jacó. E ali a gente tem uma promessa, que na verdade são 3 promessas. Ele vai dizer ali no versículo 4, eu descerei contigo ao Egito e eu te farei voltar a subir e José te fechará os olhos. Nessa única frase, a gente está vendo Israel, ou Jacó, ser descrito como 3 coisas. Eu descerei ao Egito com você mesmo, Jacó, você pessoa Jacó. E eu o trarei de volta. Ele não traz Jacó fisicamente, Jacó, a pessoa Jacó de volta. Ele traz a nação de Israel de volta, lá no Êxodo.
E José fechará seus olhos. Ele morre realmente no Egito. E o filho dele, Jacó, fecha os olhos dele, Jacó. José. O filho dele, José, fecha os olhos dele, Jacó, como pessoa. Então ele tá falando, eu descerei ao Egito com você, Jacó. E eu trarei a nação de Israel de volta. E José fechará seus olhos, Jacó. Entendeu? Perfeito. Aqui, então, a gente vê de novo. Eles estão amarrando tudo para ligar essa história, esse fim dessa história patriarcal, essa história do José e a história do Êxodo. Outra coisa interessante para algumas pessoas, eu entre elas, provavelmente não muitas outras, é que a gente tem a enumeração dos filhos e netos de Jacó nessa parte. Tá, tem alguém que é super relevante nessa lista? Porque é gigantesca essa lista. Ela é. Vamos lá. Ninguém muito relevante. Esses nomes provavelmente são nomes de pessoas mesmo, que devem vir ali da tradição. O que eu acho interessante nessa lista é que ela mente pra você. Como assim? Porque, vamos lá, fala que da descendência de Leia são 33 pessoas, né? Aí fala, da Lia no caso, né? Aí fala que da descendência da Zelfa são 16. Da descendência de Raquel são 14 e da descendência de Bala são 7. Aí depois você vai pro versículo 26 e ele fala: os que vieram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, eram ao todo 66. 66, certo? 33 mais 16 dá 49. Mais 14 dá 50 mais 13 dá 63, mais 7 dá 70. Morreu alguns. Por quê? Essa história aqui, esse pedaço, essa unidade literária, entre o 8 e o 27... é de outro autor. Ela é do P, do sacerdotal. E ele introduz isso provavelmente abreviando, pegando de outro lugar. Ele provavelmente faz isso para ligar de novo com o quê? O Êxodo. Porque se você vai lá no Êxodo 1, do 1 ao 7, a gente tem a descendência de Jacó. Eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Cada qual entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi, blá, 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 blá. É um pouco diferente o jeito de escrever, ele não coloca os netos e tal, mas o Êxodo 1a, esse eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, é exatamente igual, com todas as letras, ao Gênesis 46, 8a. Faz sentido, pô. Que é eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito, Jacó e seus filhos, sei lá. É exatamente igual, palavra por palavra. E ambos se contrapõem lá na frente a Números 26, onde a gente vai ter de novo aqui Rubem, primogênito de Israel, blá, 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 blá. A gente vai ter uma outra contagem dos descendentes. Só que em Êxodo e em Gênesis, a gente está falando como se eles fossem pessoas. Quando a gente chega em Números, eles já estão sendo falados como se eles fossem tribos. Então a gente tem essa transformação durante esse período, entendeu? Entendi. Eles entram no Egito como pessoas, mas o que sai do Egito são tribos. Entendi. Tem o pessoal fala bastante também, tipo, a tribo de Judá, coisa assim, né? Vem disso, né? Sim. Entendi. Outras coisas que eu achei interessante que seria citar, não vou citar tudo, é só olhar lá, tá escritinho. Mas eu achei interessante que lembra que a gente tem a história de Er e Onã lá pra trás, lembra? Que o Er morre, aí o Onã tem que fazer um filho na esposa. Certo. A Tamar, mulher de Er, o Er morre, o Onã não quer dar um filho pra ela porque não seria um filho dele, então ele é morto por Deus, e aí pra evitar que o Sela, que é o terceiro filho, morra também, o Judá dá uma migué, ela engana ele, e aí eles têm 2 filhos. Nessa parte, talvez para simplificar, talvez por uma outra tradição, ambos, Farés e Zara, são citados como filhos de Judá, não como filhos de Er. Apesar de eles terem sido concebidos num casamento levirato, que é aquilo lá que a gente falou lá atrás. Outra coisa que eu achei interessante é que, se você reparar, as esposas oficiais têm praticamente exatamente o dobro dos filhos que as concubinas. Então a Lia tem 33, a Zelfa tem 16, a Raquel tem 14, a Bala tem 7. E para fazer com que a Raquel tenha o dobro da Bala, você tem que pegar o Benjamim, que é um moleque novo lá atrás, e dar 10 filhos pro cara. Porque o José na história já conta que ele teve só 2. Então você tem que meter 10 filhos no Benjamim para poder ter filho suficiente. Nasceu de uma vez, entendeu? Uns 10 filhos. Sim. Decagêmeos.
Outra coisa que é interessante é ali o último filho de Simeão, que é Saul, que explica que ele é filho da Cananeia. Provavelmente existia uma tradição que explicava isso, talvez tivesse uma história que explicasse do mesmo jeito que Fares e Zara. A gente não tem mais essa história. E o mais interessante também que eu achei é que o nome do filho do Levi é Gerson. Isso eu só achei É o engraçado. Gerson. Gersão. Pô, brabo. Foi ele que foi jogar no Flamengo, né? Foi. É legal também que a partir desse momento aqui, que nem eu falei, eles vão começar a ser uma nação. Então é a primeira vez que a gente vai citar também nos números as filhas e filhos. Então você não fala só filhas, você fala seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, todos os seus descendentes ele levou consigo para o Egito. É a primeira vez que a gente vai incluir as mulheres, porque a gente está virando aqui uma nação, né? A gente está deixando de ser um grupo de pessoas ali, patriarcal, e a gente está começando a ser uma nação. A nação é patriarcal também, mas dentro da nação as mulheres também têm nome, digamos. Certo. E aí a gente vai para a acolhida, né? O Judá vai na frente para trocar ideia com o José, para explicar tudo mais. O José dá aquela ajudadinha dá aquele treinamento de mídia pros caras. Não, vocês falam isso daqui pro faraó, sei que lá. Passa o briefing, né? Exato. E aí eles falam, pá, sei que lá, beleza. Eles querem permanecer em Gessen, ou Goshen. Então a gente vai pro 47. Eles chegam na frente do faraó, eles trocam ideia, e eles falam a mais do que o irmão tinha falado. Eles falam, a gente só quer ser pastor, sei que lá. Isso é justamente o que eu imagino que o faraó queria que ele falasse, né? Ele queria que eles demonstrassem que eles não estavam ali querendo ser mais do que... Ter vantagem porque o irmão deles era o vizir, basicamente. Aproveitar demais o nepotismo, né? Exato. E aí, justamente porque eles falam desse jeito, ele fala, não, tranquilo, dá a terra pra eles, se tiver algum que é chave, fala, põe ele pra cuidar também dos nossos rebanhos. Eu acho interessante também que o termo que ele usa, competentes, adequados, se não me engano, é aqui no versículo 6, homens capazes, é o mesmo termo que vai ser usado lá na frente, lá em Êxodo 18 ao 21, é o mesmo termo que é utilizado para falar sobre os juízes que vão julgar dentro das tribos. Lá no 21, Êxodo 18, 21, mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, seguros, incorruptíveis, e estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Aí 22, eles julgarão o povo em todo tempo, toda causa importante trarão a ti, mas toda causa menor eles mesmos julgarão. Assim será mais leve para ti, e eles levarão a carga contigo. Top. O Êxodo parece ser bem interessante, na real. O Êxodo cara. O Êxodo é um dos livros mais interessantes do comecinho aqui. O Levítico é um dos mais chatos. Eu acho que Gênesis e Êxodo começa muito bem. Você vai lendo assim, você vai... Top. New York Times best-seller. E aí, quando você chega no Levítico, Números, Deuteronômio, você perde o pique. O que é triste, porque logo depois vem as histórias deuteronomísticas, que são também muito boas. Que é Samuel, Reis e tal. Perfeito, chegaremos lá. Sim, como não. Eu quero fazer um comentário ali ainda no outra narrativa, né? E apesar de eu ter xingado o Jacó em outras edições do podcast, o Jacó é gente como a gente, pô. O maluco falou, os anos da minha peregrinação sobre a Terra são 130. Meus anos foram breves e infelizes. Gente como a gente, pô. Gente como a gente. O maluco meteu ainda duas bênçãos no faraó, mano. Não satisfeito em abençoar o faraó uma vez, ele meteu duas. Mas aí a gente vai ter ali outra unidade literária, do 13 ao 26, que também foi adicionada aqui. Tanto é que aqui na nossa Bíblia de Jerusalém tem até um outro subtítulo, que é basicamente uma etiologia, ou seja, uma explicação de como surgiu, que explica essa taxa, essa corvéia aí de 1/5 que existia no Egito. Explica, logicamente, de um jeito que não é verdade, mas basicamente a gente vai ter a divisão em 3 partes ali, né? Versículo 13 ao 14, os egípcios recebem pão pelo dinheiro. Aí no ano seguinte, o dinheiro acabou, 15 ao 17, eles dão o gado. E aí no ano seguinte ainda, 18 ao 26, eles não têm mais nada para dar, e eles dão a terra e eles mesmos. E aí a gente vai ter então
a explicação de por que no Egito existe essa taxa, e a explicação de por que os sacerdotes não pagam, porque eles tinham um dinheiro próprio deles lá que o faraó mantinha eles, então eles não tiveram que ceder. Vacilação que a família do José também não pagou por nada, não. É interessante, inclusive, que a gente provavelmente tem duas histórias diferentes enfiadas aqui, uma falando da fome e outra falando da explicação dessa taxa, porque se olhar no 19, primeiro eles pedem pão, depois eles pedem semente. Qual que você quer, filho? Pão ou semente? Os dois, ó. Mas foi enfiado ali. No 20 aqui, deixa eu só dar uma lida, porque eu fiz uma anotação aqui. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, depois os egípcios venderam. Então, não tinha dado a entender antes de que o faraó já tinha todo o Egito? Ou pelo menos na minha cabeça era isso que tinha que ser? Eu acho que você explicou no podcast anterior, né? Então, na verdade, se você for olhar em Heródoto, Diodoro, que são historiadores da Idade Antiga, essa é a pegada, meio que o faraó é dono de todas as terras do Egito. Mas isso seria justamente uma explicação de porquê, digamos, entendeu? Essa história é socada aqui. Eles queriam explicar por que existia isso, talvez para explicar uma taxa lá para frente. Então eles queriam explicar talvez uma taxa lá para frente, centenas de anos depois. Então eles metem essa história aqui para falar, foi o José que começou essa fita. Foi no Egito, mas ele que começou. Pode ver. Foi o José que deu todo o Egito pro faraó. Faraó. E agora nós tá se fudendo por causa dele. Exato. Culpa do José, isso aí, velho. Tinha que ser o José, porra. Pezinhas de piano. Inclusive, Egito, se não me engano, o Heródoto... O nome vem porque o Heródoto chamava o Nilo de Aegyptus. A parte de cima do Nilo. Então, é por causa disso. Ah, legal. Nilo, inclusive, que a gente não sabe o que significa. Até hoje. É uma palavra grega. Os egípcios chamavam o Nilo de Hapi. Também é o nome do deus. Exato. O Rick Jordan faz essa mesma piada que você acabou de fazer nos livros das Crônicas dos Kane. Sério? Uhum. Massa. E a gente não sabe por quê, não sabe o que significa Nilo, mas é grego. Não é hebraico nem egípcio. Tanto é que aqui no começo, eu nem cheguei a falar isso, eu acho, no outro episódio, mas no começo, quando o faraó vai ter o sonho dele lá, ele não fala todo do lado do Nilo, ele fala, na nossa tradução fala isso, mas no original ele diz, eu estava no rio, porque só existia um rio no Egito, era o Nilo. Ele pelo menos era o único que importava, entendeu? Se ele secava, o pessoal morria de fome, se ele tinha como fala quando sobe muita água? Se ele tinha cheia, se ele alagava e não voltava ao normal, você não tinha onde plantar as coisas. Tinha terrenos que eram alagados no Egito, né? Cidades, no assim. Egito existia, eles dependiam do alagamento do Nilo. O que acontecia? O Nilo, ele alagava com uma frequência previsível. Então, o que eles faziam? Eles esperavam o Nilo alagar, e aí quando ele voltava ao normal, é aquela terra que ficava sob a água que eles usavam para plantar, porque ela ficava fértil. Então, por isso que o Heródoto chamava o Nilo de presente do Nilo, o Egito de presente do Nilo. Porque o Egito não existiria sem o Nilo. Eles não tinham terra fértil se o Nilo não alagasse de forma previsível. Entendeu? E naquela época os caras tinham muito mais planejamento que o nosso governador do Rio Grande do Sul, pô. Pois é, né? Não sei se eu vou deixar isso no podcast, mas enfim. Eu não sei se eu acho que em episódios anteriores a gente falou sobre o dízimo, mas essa relação que tem que dar 1/5 não tem nada a ver com o dízimo, né? Não. Beleza. O dízimo é 1/10. Faz sentido, mas eu achei que pudesse ser tipo o início disso, sabe? Não, uma não. Tradição, ele assim. vai surgir bem depois. Uma das coisas que eles vão usar para demonstrar que existia precedente histórico vai ser aquela história do Melquisedeque. Lembra? Que o Abrão vai atrás dos caras que sequestraram o Ló. E aí, verdade. quando ele volta, ele dá uma parte para Melquisedeque, que era rei sacerdote de Salém. Aquilo lá vai ser uma das bases históricas que eles vão usar. Aí, beleza. A gente tem ali, a partir do 27, últimas vontades de Jacó. O Jacó, então, vai pedir pro José, que é o único que conseguiria fazer isso de verdade, né? Para levar o corpo dele de volta para onde estão os corpos da Lia, a primeira esposa dele, do pai e da mãe dele, e do avô e da avó dele. E ele faz de novo aquele negócio bizarro que a gente já viu lá atrás, de fazer
o juramento na coxa. colocando a mão embaixo da coxa, que a gente já falou que não era bem a coxa. Era Quando a gente foi um falar pouquinho lá. mais pra baixo, né? E aí ele faz esse juramento. E aí a gente vai pro capítulo 48. Perfeito. Toda essa passagem do 48, em que o Jacó adota os filhos, é feito para legitimar, porque a gente vai ter as 12 tribos de Israel. E a ideia é que as 12 tribos de Israel sejam os 12 filhos de Israel. Mas não é isso que acontece. A gente vai ter, entre essas 12 tribos de Israel, a gente vai ter Manassés e Efraim, que são netos de Israel. Então aqui basicamente pro Jacó assumir como se fosse os filhos do José para ele. Porque não só eles são filhos de José, o que já diminui um pouco a importância, mas eles são filhos de José no Egito com uma mãe egípcia. Exato. Entendeu? Então, ele meio que assume, ele legaliza, digamos, os filhos do José, mas ao mesmo tempo também ele inverte as mãos, né? O José coloca, ele não consegue ver mais, o Jacó Catarata é foda, né? Então, todo mundo nessa família, né? Porque se você lembrar também, o próprio Jacó enganou o pai para pegar a primogenitude do irmão, porque o pai era cego. É verdade. Okay. O Esaú, que era o irmão mais velho, ele mete umas peles para fingir que ele é peludão e engana o pai. Mesma fita. Catarata é genética, né? Então, deve ser. Não tinha laser nessa época. Só Deus. O que mais me estranha é o fato de que falou que depois que o Jacó chegou no Egito, ele viveu mais 17 anos. E aqui ele claramente tá à beira da morte. O maluco não foi atrás, tá ligado? Tem 2 netos? Uma hora ou outra eu vejo os moleque. Quando der eu vejo. Vamos dar uma passadinha. Às vezes o José é um filho malvado também, né? Não, pai, eu vou levar os moleques. Vou levar. 17 anos se passa. É a música do Johnny Cash lá, o My son turned 10 the other day. Aí no final, tipo, o filho dele cresce e eles nunca mais estão juntos porque o pai não deu tanta atenção. Essa vibe. Mas enfim, o José coloca os filhos do lado certo, digamos, né? Então ele coloca o mais velho, Manassé, do lado direito, que ficaria a mão direita do pai dele e do avô deles, no caso, e o Efraim do lado da mão esquerda, que é menos importante, digamos. Mas aí na hora o Jacó dá aquela trollada e troca as mãos. O José tenta impedir isso, mas ele fala: não. Filho mais novo apoia filho mais novo. Ele mete essa de que ele vai ser um grande povo, mas blá blá blá. Provavelmente a tribo de Manassé era mais importante no começo, então seria primogênito, mas eventualmente tomou mais importância de Efraim, que nem a gente teve com o Farés e o Zara, que lembra que um vai sair, eles colocam o negócio no dedo, mas o outro acaba saindo. Mesma coisa que aconteceu com Esaú e Jacó. A Bíblia adora filho mais novo sendo colocado em posição de poder, porque eu acho que é pra, tipo, demonstrar, tipo, Deus consegue colocar até o menos importante no poder, sei lá. Perfeito. É interessante também que ele mete uma piadoca aqui no 22, que ele mete quanto a mim, eu te dou um siquém a mais que a teus irmãos, o que conquistei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Ele coloca um siquém e fica confuso pra cacete em português, mas é porque siquém, Shechem, dá pra ter 3 sentidos no original. Então Shechem pode ser tipo shekel, uma moeda a mais, uma prata a mais. Pode ser um ombro a mais, porque também era parecido com a palavra para ombro. 4 significados. Podia ser também uma montanha a mais, porque também é parecido com a palavra para montanha. E também o nome da cidade, Shechem, que é a cidade que Levi e Simeão invadiram porque o cara lá abusou da Diná. Uhum. Então ele meio que tá, tipo... Basicamente ele dá uma porção dupla. Nessa época aqui, como funcionava? Você dividia as suas coisas entre todos os seus filhos, mas o mais velho ficava com uma porção dupla, a porção do primogênito. É isso que o Jacó toma do Esaú, por exemplo. Então aqui o que ele tá fazendo? O Rúben não é privilegiado como mais velho. Quem é privilegiado, entre aspas, como mais velho é o José. Então ele dá o dobro para ele. Ele inclui a cidade de Shechem, no que é do José, e aí então ele divide entre os 2 filhos, entre o Manassé e o Efraim. É interessante que ele fala aqui que ele conquistou Shechem, conquistei dos amorreus com uma espada e com meu arco, só que se você voltar lá em Gênesis 33:19, ele só comprou o território.
Lembra que ele comprou? Então aqui provavelmente é uma Meteção de versão louco. mais diferente aqui, mas fica parecendo realmente que o Jacó tá metendo louco. Ah, o Jacó já fez isso antes, né? Então, Pois é, essa aqui é minha irmã. Essa terra aqui eu peguei na espada, eu peguei na peixeira. pô, Você comprando, pai? Cala a boca, moleque. e qual vô não quer falar isso pros netos, pô? É verdade. Tá certo ele. Então vamos aqui pro 49. O 49 a gente vai ter uma nova construção de um documento. Esse documento que a gente tem entre o 1A, pula a segunda metade do primeiro versículo, até o 28A, claramente é um outro documento, que o pessoal chama de Testamento de Jacó, que provavelmente foi sendo construído aos poucos e tal, e aí acabou sendo introduzido aqui no Gênesis 49, provavelmente porque ele cabe muito bem, né? Tipo, ele deu uma bênção para cada um dos filhos de acordo com eles ali. Então aí você já mete as bênçãos ali, entendeu? Perfeito. A gente vai ter uma bênção para cada um dos filhos, e algumas dessas bênçãos são positivas, algumas dessas bênçãos são negativas e algumas dessas bênçãos são promessas, digamos. Então vamos por partes. Eu acho que seria interessante você ir lendo cada uma delas. Então, vamos lá. Pode começar a ler o 49, lê até o versículo 4 para mim. Ok. Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, escutai Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de altivez e cúmulo de força. Impetuoso como as águas, não serás colmado, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste minha cama contra mim. Beleza. O Ruben. O Ruben é o primeiro, ele é o mais velho, e ele é tirado da primogenitude porque ele é acusado de ter... Acredita-se que o que está acontecendo aqui é porque lá atrás diz que Ruben tentou pegar uma das concubinas do próprio pai, lembra? Que fala que ele tentou pegar a bala. Tentou meter bala na agulha da bala. Perfeito. Então ele é julgado. E não somente ainda usou a cama do pai. Pô, que absurdo. Exato. Aí a gente vai pro próximo. Simeão e Levi, que são julgados juntos. Lê lá para nós do 5 até o 7. Perfeito. Simeão e Levi são irmãos. Levaram a cabo a violência de suas intrigas. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não se una ao seu grupo. Porque na sua cólera mataram homens, em seu capricho mutilaram touros. Maldita sua cólera por seu rigor, maldito seu furor por sua dureza. Eu os dividirei em Jacó, eu os dispersarei em Israel. Beleza. Crime deles, de novo, a gente viu. Foram eles que invadiram Siquém, e mataram a galera quando eles tinham acabado de fazer a circuncisão lá atrás, lembra? Fazendo justamente o que Jacó se orgulhou de fazer. Mas Jacó, se você lembrar nessa parte, Jacó fica puto e com medo da cidade se rebelar contra ele. Okay. Então eles estão sendo punidos por causa disso. Por que isso teria acontecido? Por que esses dois teriam acontecido? Porque na época que isso aqui estava sendo escrito, os nomes dessas tribos e o fato de que elas eram importantes no passado era conhecido. Mas Ruben, Simeão e Levi não tinham território durante o período em que isso aqui foi escrito. Então você tem que explicar de alguma maneira como isso aconteceu. Ruben e Simeão foram provavelmente absorvidos por outras tribos, o território delas. Então tinha que explicar de alguma forma. E Levi, os levitas, a tribo de Levi, só sobrou como sacerdotes sem terra também. Então você tem que explicar isso de alguma forma. Eles explicam dessa maneira aqui, usando esses crimes. Eles primeiro falam o crime, depois a punição, usando esses crimes que já estão descritos ali atrás. Perfeito. Aí a gente vai para Judá. Judá, entre o versículo 8 e o versículo 12. Né? 8 e 12. Isso. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Orgulho do Caetano Veloso. Judá é um leãozinho. Judá é um leãozinho.
Da presa, meu filho, tu subistes. Agacha-se, deita-se, como um leão. Quem o despertará? Ah, não, pera, li tudo errado. Desculpa, calma. Agacha-se, deita-se como um leão, como leoa. Quem o Quem o despertará? despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho, acepa o filhote de sua jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Seus olhos estão turvos de vinho, seus dentes brancos de leite. Então vamos lá. Eu quero te perguntar que parada é essa de lava suas roupas no vinho? Então, vamos por partes. Beleza. Judá, teus irmãos te louvarão. Piadinha daquele tipo que a Bíblia adora fazer. Judá parece a palavra yodu, que significa louvarão. Então eles metem essa. Logo em seguida tem uma explicação no fato de que depois, quando vem vem o reino unificado, o reino de Davi e Salomão, Davi é da tribo de Judá. Então o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe diante de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido. O tributo aqui é Shiloh. Shiloh pode ser uma referência a Davi também. E que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho, acepa o filhote de uma juventa, lava a roupa no vinho, significa, tipo, tem tanto vinho, tem tanta abundância de vinho, você pode lavar a roupa no vinho, entendeu? Seus dentes brancos de leite. Seus olhos estão turvos de vinho, na verdade seria, tipo, olhos cor de vinho e dentes cor de leite, é ligado à ideia de que, tipo, sempre um rei sempre é belo, porque ele é rei. Beleza, got it. Aí a gente começa agora com os tapa disfarçados. Até agora xingou de frente, né? E falou bem de frente também. Aí agora a gente vai para Zebulun, que é no versículo 13. Até qual? Só 13. Zabulon reside à beira-mar, é marinheiro sobre os navios, tem Sidônia ao seu lado. Tranquilão, né? Parece que tá falando, Zebulon fica ali, perto do mar. Eu tenho que te perguntar um negócio também sobre isso. Diga. Em determinado episódio, não lembro qual, você fala dos povos do mar. Essa é a origem? Os povos do mar provavelmente são mais relacionados aos filisteus, provavelmente. O que acontece? Os povos do mar, até hoje a gente não sabe exatamente quem eles são. Quando você está estudando a Idade Antiga, o colapso da Idade do Bronze, ele muitas vezes é associado a esses povos do mar. Na Grécia, a gente tinha os Pelasgoi, que são os povos que eram originalmente das ilhas gregas e do território continental da Grécia, que eles são atacados por aqueles povos que a gente conhece como sendo os gregos depois, né? Os aqueus, os jônios, os eólios, etc. Acredita-se que uma confederação formada por alguns desses povos gregos e outros povos nômades daquela região, povos que tivessem a ver com o mar, eles começaram a atacar toda aquela região naquele período. Esse período em que os hititas caem, os antigos gregos, os Pelasgoi, antes dos gregos, caem, o Império Novo do Egito cai e tudo mais, é chamado de Idade das Trevas ou colapso da Idade do Bronze. E ele é causado em grande parte é causado por fome, por outras coisas e tal, mas essa crise é agravada também por esses povos do mar. E uma parte desses povos do mar, eles vão se assentar ali no Sinai, ali na beiradinha ali. E então, provavelmente, eles vão se tornar os filisteus, que aparecem depois na Bíblia como os principais inimigos ali dos israelitas. Mas não, Zebulon em si, nesse momento não, Zebulon é uma das tribos de Israel. Entendi, não, beleza. E isso aqui, de falar que eles ficam perto do mar, não sei o que, parece que não é nada demais. Mas se você analisar, é meio que uma crítica. Ele tá falando, tipo assim, ao invés de você proteger a galera, você se juntar com a galera, você fica no seu mundinho aí no mar, querendo ser marinheirinho, entendeu? Basicamente. Isso se demonstra principalmente porque fala que tem Sidônia ao seu lado, pode ser traduzido também como no seu flanco, ou uma dependência de Sidônia, que é a Fenícia. A Fenícia é um dos maiores poderes marítimos. Nesse momento é o maior poder no Mediterrâneo. Os fenícios é que vão criar diversas colônias, e uma colônia deles, a principal colônia deles depois da queda da Fenícia, vai ser talvez a que você conheça, que é Cartago, que vai depois ter uma guerra, as guerras púnicas com os romanos. Então,
Basicamente, aqui eles estão falando, ó, em vez de você ajudar a galera aqui, as outras tribos, você fica aí nesse mar aí, só andando nesse mar aí, ficando andando junto com esses fenícios, entendeu? É uma crítica escondidinha. Aí a gente vai pra Issacar. Issacar é 14:15. Beleza. Issacar é um... Pera. É um jumento robusto. Issacar é um jumento robusto deitado no meio dos cerrados. Ele viu que o... Deitado entre uma dupla mureta. No meu tá... Issacar é um jumento robusto deitado no meio dos cerrados. Enfim, deve ser outra versão, mas continue. Ele viu que o repouso era bom, que a terra era agradável, baixou seu ombro à carga e sujeitou-se no trabalho escravo. Beleza. O que acontece é o seguinte. A confederação israelita, a confederação das tribos ali, o objetivo deles é invadir Canaã, pegar os cananitas e colocar sob trabalho forçado, basicamente. Você vê isso em Juízes, você vê isso em Josué, tudo mais. Mas Issacar acontece exatamente o oposto. Eles é que foram submetidos a trabalho forçado pelos cananeus. Por quê? Porque ao redor da cidade, das terras de Issacar, tinha um anel de fortalezas de povos cananeus. E até mesmo na época de Davi, algumas daquelas cidades continuavam sendo cananeias. Então, o que eles estão falando aqui? Basicamente, o que aqui no meu está escrito duas muretas, fica entre duas muretas, porque seriam as muretas tipo de entrar num curral. As terras de Issacar, numa planície chamada Esdrelon. Então, basicamente, falou que, tipo, ele fala basicamente isso, ele fala, viu que o repouso era bom, que a terra era agradável, porque é uma terra fértil. E aí, por causa disso, ele baixou seu ombro à carga e sujeitou o seu trabalho ao escravo. Então, ele pegou um território bom, mas em vez dele sujeitar os cananeus ao poder deles, eles que foram sujeitados ao poder dos cananeus. De novo, tá criticando a galera, talvez não tão sutilmente quanto em outros momentos. Aí a gente tem a tribo de Dan, 16 ou 18. Dan julga seu povo como cada tribo de Israel. Dan é uma serpente sobre o caminho, uma cerasta sobre a vereda. Cerasta é um tipo de cobra, tá? É a víbora de chifres. Olha é só. uma cobra extremamente venenosa que existe naquela região. Legal, interessante. Que morde os talões do cavalo e o cavaleiro cai para trás. Beleza. Dan sempre foi uma tribo pequena. Tanto é que depois, no período das tribos de verdade, né, depois no período do reino e tudo mais, a tribo de Dan praticamente foi absorvida totalmente pela tribo de Judá. Mas aqui ela tá basicamente falando, ó, ela é que nem uma cobra, ela não pode atacar que nem o leão, que nem Judá, porque ela é pequena. Mas ela tá sempre ali lutando contra a galera. Essa ideia de Dan julga é também, de novo, um jogo de palavras. Dan Yadin significa julgar. Tá, mas aqui quando ele fala que é uma cobra, não tem o sentido negativo. É curioso. Significa que, basicamente, que eles não podem atacar diretamente nenhum leão. Eles têm que fazer um ataque surpresa, uma emboscada, entendeu? Que nem uma cobra. Mas não tem um julgamento. Como se fosse um elogio, né? Tá? Sim, esse é um elogio. Eles Legal. podem dar um elogio aqui porque essa tribo não existe mais. Então, pode elogiar à vontade que não vai mexer em nada com o poder. Aí a gente tem aqui, em tua salvação, eu espero a Yahvé, que é o versículo 18, porque chega exatamente no meio do poema. Então a gente tem ali uma exaltação, essa era da forma que era utilizada aqui. E a gente tem Gad, que é só o versículo 19. Gad, guerrilheiros, o guerrilharão e ele guerreia e os fustiga. Um trabalhinho. Eu gostei muito dessa tradução, na moral mesmo. Por quê? Basicamente aqui tá falando que eles guerreiam constantemente, porque Gad ficava no sudeste ali das tribos ali, e ele estava sempre sendo atacado por outros nômades. Mas o que eu achei interessante dessa tradução é que ela é muito boa, velho. Porque no original é aliterativa. Gad, Gedud, Yegudenu, Yagud. E aqui eles mantiveram a literação. Gad, guerrilheiros, o guerrilharão, e ele guerreia e os fustiga. Tipo, eles mantiveram, ficou muito bom. Top. Enfim. Aí, Aser, que é o versículo 20. Beleza. Aser, seu pão é abundante e ele oferece manjares de rei. Duas frases. Essa vai ser um pouco mais complicada de explicar. Porque a gente não sabe exatamente o que significa. Aqui, basicamente, o que eles escreveram no original seria literalmente gordura é sua comida. Ou seja, eles comem muito bem. A região em que eles estão é entre a Fenícia e o Monte Carmelo. Então, é muito fértil, muito bom. Até em Deuteronômio 33, 24, fala de novo sobre como o território deles de Aser é bom.
33, 24. Bendito é Aster entre os filhos, seja ele favorecido pelos seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. De novo, abundância de azeite. As trancas dos seus portões serão de ferro e bronze, metais caros, e sua força durará como seus dias. Pô, seria legal se a gente tivesse abundância de azeite, hein? Então, tá caro. Tá meu amigo. caro, mano. Mas por que eu falei que é confuso? A segunda metade da frase, quando fala ele oferece manjares de rei, pode ser tanto uma coisa positiva como não. Pode ser que signifique, tipo, eles fornecem delícias pro rei, ou seja, eles têm tanta coisa boa que eles oferecem até pro rei. Só que se você pensar que nesse período o rei não seria um rei israelita, seria um rei cananita, talvez seja uma crítica, tipo, eles oferecem coisas pros reis de outras pessoas. Eles estariam sob o controle da corte dos cananitas, entendeu? E se você olhar lá em Juízes 1:32, você vê que o território do pessoal da tribo de Aser fica bem no meio dos cananitas. Lá, Juízes 1:32, porém os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Ou seja, eles ficavam cercados de cananitas. Então talvez seja isso. Tipo, é uma crítica do fato de que eles são tão abundantes, mas eles ficam sob o controle de outros, porque eles não têm o controle de si mesmos. Entendeu? Entendi. Aí a gente tem a tribo de Naftali, que é o versículo 21. Naftali é uma gazela veloz que tem formosas crias. Basicamente, essa também é de elogio, tá elogiando o amor da liberdade, não sei o quê, porque Naftali não era controlado por ninguém, porque eles basicamente pegaram as terras mais caroço da região, eles pegaram as terras que eram montanhas, então ninguém queria, ninguém encheu o saco, basicamente. Perfeito. Aí a gente vai ver o elogio para José, que é do 22 até a primeira metade do versículo 24. Lê primeiro só o 22. José é um rebento fecundo perto da fonte, cujas canas ultrapassam o muro. Aqui, provavelmente, originalmente não era um elogio à tribo de José. Provavelmente era um elogio à tribo de Efraim. Porque se você lembrar, Efraim significa fecundo. Uhum. Então provavelmente estava reconhecendo essa tribo de Efraim e depois juntou tudo sobre José. Aí pode continuar, 23 e 24. Só a primeira metade do 24. Os arqueiros os exasperaram, atiraram e o aborreceram. Mas seu arco foi quebrado por um poderoso. Foram rompidos os nervos de seus braços pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome da Pedra de Israel. A Pedra de Israel é um outro jeito de falar de Deus, basicamente. Então, aqui de novo tá falando sobre a resistência deles contra inimigos, essas coisas, sei que lá, blá blá blá. A tribo de José, as duas tribos, Efraim e Manassés, ela era muito importante no período dos juízes e no período anterior ao reino. Então aqui, de novo, ela está sendo falada bem, porque ela provavelmente ainda tinha muita influência quando isso aqui foi escrito. Aí pula tudo aqui falando de Deus, sei que lá, El Shaddai, vai lá no 27, que é falando sobre Benjamim. Benjamim é um lobo voraz. De manhã devora uma presa, até à tarde reparte o despojo. Benjamim não tem nada a ver com isso, no que a gente leu até agora, ele é praticamente uma criança. Uhum. Não, mas meteu 10 filhos, pô. Meteu 10 filhos, é verdade. 10 É uma bonequinhos. alcateia sozinho. E provavelmente tá falando bem dele também aqui, porque antes de Davi, Israel teve um outro rei, que foi Saul. E Saul era da tribo de Benjamim. E aí acaba o testamento. Eu acho que na hora que a gente for falar sobre as tribos mais a fundo, talvez você vai explicar isso. Mas como é que funcionava exatamente? Tipo, esse reino, digamos assim. Então, você quer a explicação bíblica ou você quer a explicação do que a gente acredita hoje em dia na historiografia? Eu quero te perguntar se vai ser mais interessante a gente falar disso depois e a gente guarda isso aí. Eu acho que é mais interessante falar disso depois e a gente guarda isso aí. Então a gente Porque guarda tem isso bastante aí. assunto pra falar. É, porque eu acho que com o contexto talvez fica mais fácil de entender também, né? Porque as tribos não existem. Nunca existiram. Todas essas tribos. Tan, tan, tan. Eu quero até ler um livro para me preparar, que o livro é O Mito das 12 Tribos de Israel. Eu vi um podcast com o cara e eu quero ver o livro. Mas a explicação curta é que a ideia das 12 tribos de Israel surgiu depois que o reino de Israel foi destruído pelos assírios. O reino de Israel tinha as 10 tribos. Judá provavelmente não fazia parte das tribos. Só que quando esse pessoal, esses tipo, refugiados, foram presos para Judá, eles meio que inventaram a ideia desse reino unificado sob Davi e Salomão para fazer essas pessoas se integrarem.
E aí, com isso, eles meio que construíram a ideia das 12 tribos. Se você olhar na parte mais antiga da Bíblia que a gente tem, ou uma das duas partes mais antigas da Bíblia que a gente tem, que é a canção de Débora, que é lá em Juízes, a gente vai ver citadas, a parte mais antiga, a gente vai ver citação de tribos, mas tem tribos que não são citadas lá, e tem coisas que são citadas lá como tribos, que depois não são tribos em outras partes da Bíblia. Então é bem complexo. Curioso, confuso. Tanto é o fato lá que eu te falei, né? Tipo, a gente tem as 12 tribos, mas nessas 12 tribos conta 2 que não são filhos de Jacó, são netos. Justamente por causa desse tipo de coisa aí. Entendi. Talvez dá pra incluir esse pedaço no pod, mas vale um capítulo, um episódio mais focado nisso. Talvez um dossiê. Com certeza. Um dossiê 12 tribos de Israel. Perfeito, olha, interessante. Então, beleza, a gente vai para últimos momentos. Tem alguma coisa interessante? No 31, é interessante que quando o Jacó tá falando, ele cita as 3 gerações dos patriarcas, né? Ele fala, lá foram enterrados Abraão e sua mulher Sara, lá foram enterrados Isaac e sua mulher Rebeca, lá eu enterrei Lia. Então, tipo, são as 3 gerações dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, depois Jacó, quando ele morrer. E aí o Jacó, ele sabia exatamente o momento que ele ia morrer. Quem não sabe? Exato. E assim que ele acabou de falar, ele puxou os pezinhos assim. Pôs a mão pra cima e Jesus já puxou. Deus, né? Jesus ainda... Depende, né? Depende de quem se pergunta. Ah, é? Interessante. Os católicos... Não, a maior parte dos cristãos acreditam que Jesus existia desde o início com Deus. Sério? Sim. O começo do Evangelho de João fala, né? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e então o Verbo se fez carne e ficou entre nós, etc e tal. O Verbo Jesus. Por isso que tem gente que fala que Deus e Jesus é praticamente a mesma pessoa. Os católicos têm o negócio da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são 3 faces da mesma divindade. Curioso. Interessante. Mas isso é coisa do Novo Testamento. Vai demorar um pouco. Vai um pouquinho só. Então, beleza. No último capítulo, não acontece muita coisa, pra ser bem sincero. O Jacó morre, eles se preparam para levar ele de volta para Canaã. É interessante falar que ali no versículo 2 e 3, eles embalsamam ele, então eles fazem uma múmia. Perfeito. É o único lugar que fala de mumificação aqui, tirando depois no versículo 26, quando mumifica também o José. E o Jacó devia ser gente boa pra caramba no Egito, porque os caras chorou a morte do Jacó. Sim. É que nem os elfos chorando Gandalf. Mesma fita. Esse período de 40 dias de luto, ele diz, isso durou 40 dias, pois é essa a duração do embalsamamento. Os egípcios choraram 70 dias. O Heródoto falava que o processo de mumificação egípcio durava 70 dias. Então talvez esse 70 seja mais certo, mas ninguém sabe exatamente, né? Esse processo se perdeu com o tempo. Perfeito. Ali no 4 ao 5, é interessante notar que o José não fala diretamente com o faraó, provavelmente porque o processo de luto dos cananitas, dos pessoais ali, do pessoal ali de Deus ali, não condizia com o que seria necessário para se apresentar diretamente ao faraó. Provavelmente roupa, cabelo, barba, essas coisas talvez tivessem que ser mantidas de uma certa maneira. Então ele fala com a corte fala por ele. É tudo formalidade, né? Porque não imagino que o faraó que gosta de você pra caramba vai impedir você de enterrar seu próprio pai num território que é dele, de qualquer forma. No versículo 7 ao 9, você vê que vão dignatários, vão uma galera. Isso demonstra que o José é muito importante e o Jacó, por ser pai dele, também é muito importante. Ali no versículo 10, eles chegam em Goren Atad. Goren Atad significa eira do espinho. E eles ficam 7 dias lá, porque 7 dias é o período de luto dos cananitas. Então eles fizeram os 40 dias de luto dos egípcios, mas eles chegam em Canaã, eles fazem os 7 dias de luto dos cananitas. O lugar muda de nome para Abel Mesraim. Abel Mesraim significa prado dos egípcios. Abel significa prado. E é outro jogo de palavras, porque Ebel significa luto. Então, né? Uma piadinha até aqui. Exato. E aí eles vão levando, tal, não sei o quê. Os irmãos ficam com o U na mão, de agora que o pai morreu, o José maltrata eles. Vi isso aí. Ele fala, não, irmão,
Mó fita, pode ficar tranquilo. Você não acredita. Quando você tinha ido no banheiro, o pai falou pra mim? Falou pra mim pra você não ficar puto com nós. Você acredita? Se eu sou o José, eu deixo eles lá na fome. E aí, ele fala, não, tamo tranquilo, todo mundo brode aqui, etc e tal e coisa. Eles permanecem no Egito, o José morre depois de 110 anos, no Egito se considerava que a vida perfeita durava 110 anos, então ele viveu uma vida perfeita. E ele morre, ele é embalsamado, ele adota os filhos do filho dele, por algum motivo, que nem o Jacó fez. Não faz sentido nenhum, não faz diferença nenhuma para depois ser nação, nem nada disso. E ele fez os filhos de Israel jurarem que quando Deus os visitar, levarei os meus ossos daqui, ou seja, quando eles voltarem para Canaã, levar o corpo dele. Não sei porque não levaram nessa época, mas ele ficou num sarcófago no Egito. E aí, fecha as cortinas, e acaba o Gênesis. Vamos falar sobre o período entre o Gênesis e o Êxodo? É engraçado, porque o Gênesis acaba, tá todo mundo felizes para sempre no Egito, certo? Aham. Só que, entre o Gênesis e o Êxodo, se passam 400 anos. Se você olhar o comecinho do Êxodo, do primeiro versículo até o 7º. Eis o nome dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada qual entrou com sua família, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Aser. Os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, bem como todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos a tal ponto que o país ficou repleto deles. Os cara colocaram o textinho do Star Wars mesmo, né? José e toda a sua geração morreram. Nesse meio tempo, um novo rei entrou no poder. Basicamente, o que aconteceu nesse meio tempo é que o Egito se reunificou, né? E aí não tinha mais os Ixos. E se tinha realmente alguns semitas lá no Egito, o que é contestável, o Êxodo não é histórico, mas existem especialistas, como, por exemplo, o Richard Elliott Friedman, que dizem que talvez somente tenha sido, por exemplo, a tribo de Levi, por exemplo, que tenha sido do Êxodo. De qualquer forma, se fosse histórico, o que poderia ter acontecido é que saíram os Ixos, essa galera ficou para lá, eles são semitas, voltaram reis nativos egípcios. Então essa galera tomou o poder, e aí não tinha mais um brother semita ali para ajudar. Essa galera foi meio que conquistada pelos egípcios, digamos. Um chute de quando termina o livro de Gênesis poderia se dizer ali, alguns especialistas dizem, 1650 a.C. 1650. Isso. É Século XVI a.C. Então, é isso que acontece. Nesse meio tempo, entre o Gênesis e o Êxodo, eles se multiplicaram pra cacete, mas eles ficaram na terra do Egito, mas eles perderam basicamente esses privilégios que eles tinham com essa associação, possivelmente com os Ixos. E aí, quando a gente começar lá o Êxodo, eles vão estar sob o controle dos egípcios e vão estar querendo sair. Perfeito, perfeito. A nossa primeira temporada acaba por aqui. Conclusões, então, do livro de Gênesis, Eric. Desde a criação do mundo até os hebreus, os israelitas no Egito. Fechou as portas da esperança e boa. Suas conclusões, o que você me fala? O que você achou? Primeira vez que você leu Gênesis? Primeira vez que você ouviu muitas dessas histórias? O que você me fala? Pô, maneiro, cara, maneiro. É muito interessante, assim, ainda mais acompanhando algumas explicações, assim, acho que fica muito mais legal, muito mais interessante de acompanhar e dá muito mais vontade de continuar, né? Você quer saber o que aconteceu com os caras no Egito, né, mano? Você meio que sabe, mas... Mas, pô, muito, muito interessante, assim. Foi bem legal ler, assim, acompanhar, entender um pouquinho, passar por coisas que eu já conhecia, passar por coisas que eu não fazia ideia de que tinha acontecido. Foi uma experiência bem maneira, assim. Então, minhas conclusões aqui, não tem muitas conclusões. Minhas conclusões são, não tem conclusões. Exato. Na minha opinião, o livro do Gênesis, começo e fim são muito bons. A parte da criação eu acho extremamente interessante, e a história de José eu acho interessante. Mas tem Noé também, que é interessante. Até a queda da Torre de Babel e Noé ali é interessante. Aquela meiuca ali de Abraão indo pra lá e pra cá, dando a mulher dele pros outros,
não é tão interessante. Não, foi legal, pô. Não, foi legal. Mas a história de José também é interessante. Em relação a comentários, essas coisas, provavelmente eu vou ter deixado na descrição, mas eu fui basicamente com o guia da Bíblia do Isaac Asimov, como uma basezinha. Eu usei também um comentário do Klaus Westermann, é um teólogo alemão, obviamente, o nome dele é Klaus. São 3 comentários que ele tem do Gênesis, infelizmente só do Gênesis. Tem alguns dos outros livros aqui, mas seriam úteis mais pra frente. Ele tem um comentário do Salmos e depois só do Evangelho de João. Mas enfim, os 3 são Gênesis 1 ao 11, que ele lançou em 72, do 12 ao 36, que ele lançou em 81, e do 37 ao 50, que ele lançou em 82. Eu usei principalmente esses últimos 2. Eu achei bem interessante, ele é muito denso, mas ele é bem interessante. E eu usei também o comentário que tem na própria Bíblia de Jerusalém, que eu acho que já ajudou a dar uma base, e eu usei também, já que eu estou citando as coisas que eu usei, eu estou lembrando que eu usei. Eu também usei como base o livro Quem Escreveu a Bíblia, do Richard Elliott Friedman, e para saber as fontes de cada parte, eu usei outro livro dele também, que se chama The Bible with Sources Revealed, também do Richard Elliott Friedman. E eu usei também, eventualmente, o Alcorão. Eu usei a tradução do Samir El-Hayek, que é ou era um professor da USP. A tradução dele é uma tradução que foi feita para ser distribuída gratuitamente. Comprei num sebo por R$18,90. Foi feita para ser pela FAMBRAS, que é a Federação de Associações Muçulmanas no Brasil. Então foi basicamente isso que eu usei mais. Eu também usei uns podcasts de um cara que é muito bom, que é o Dan McClellan, que ele é especialista na Bíblia também. Também da Ellen Bond, que também é uma especialista. Ela é mais do Novo Testamento, mas ela é muito boa também. Eu vou colocar nos episódios específicos, mas vou colocar também a listona aqui agora nesse último episódio. Em relação à próxima temporada, a gente vai fazer Êxodo e Levítico. Por que Êxodo e Levítico? Porque Levítico é chato pra cacete, e aí a gente quer fazer rápido. Perfeito. Pode ser, Eric? Não, perfeito. Então, para a próxima temporada, a gente não sabe exatamente quando que vai sair, mas o primeiro capítulo vão ser os primeiros 5... O primeiro episódio vão ser os primeiros 5 capítulos do Êxodo. E aí a gente vai fazer Êxodo e Levítico na próxima temporada, se tudo der certo. Provavelmente a gente vai ter uma abertura, né, pra próxima temporada. Sim, isso. E ali a gente define certinho os capítulos e as expectativas se tiver. Isso. A minha ideia é de, como a gente não tem uma previsão exata de quando vai sair a próxima temporada, ir fazendo uns dossiês, que nem a gente falou, a gente já falou atrás lá, de fazer dossiês, por exemplo, nas 12 tribos, ou de personagens específicos. Por exemplo, seria interessante fazer um dossiê sobre o Melquisedeque, a gente pode fazer um dossiê sobre Lilith, coisas assim. Então a gente vai soltando esse, ou drops também, que nem a gente fez filmes, essas coisas, a gente pode soltando, séries, nesse meio tempo, que são coisas mais fáceis de editar e tudo mais. É que são curtinhos, né, os episódios. Exato. E é rápido de ler, né? Uhum. Ou de assistir, enfim, o que for. Mas aí a gente vai atualizando nas nossas redes sociais. Se alguém tiver interesse em ler mais sobre as inspirações mitológicas dos mitos de criação, eu tenho no repositório da Unesp, eu tenho minha dissertação de mestrado, ela tem principalmente o 3º capítulo, eu falo bastante sobre esse tipo de coisa. Então, se quiserem dar uma olhada, de graça, tá no repositório, se procurar pelo meu nome, também posso deixar um link. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Nosso próximo dossiê, eu vou deixar o Eric escolher. Os que eu pensei até agora foram Lilith, Lúcifer, 10 Mandamentos. Acho que ia ser melhor deixar para a temporada seguinte. Depois. Conselho Divino, que são os deuses que tem na Bíblia. E Melquisedeque. E tem aquele que a gente falou esses episódios atrás, das 12 tribos. Mas tem também drops, que pode ser séries, pode ser filmes. O que você prefere, Eric? Qual que a gente deixa prometido como o próximo? Tem um que chama muita atenção, tá? Tá, porra. O que aconteceu? Não, é que o seu negócio é Ifrit anônimo. Ifrit é um tipo de demônio. É isso, pô, é isso. Diga. Então já tá decidido, então a gente vai fazer, não sei se tá decidido. Sobre Lúcifer? Mas... Não, eu ia falar da Lilith, né, que talvez...
Porque Lúcifer ainda não apareceu na Bíblia, perfeito? Lilith não, mas não vai aparecer. Então, mas podemos o que fazer sobre ela. o que o pessoal fala, a gente até falou, acho que no primeiro episódio, se eu não me engano, que a Lilith é aquela primeira criação da mulher, né, digamos assim. Sim. Podemos deixar então próximo capítulo, próximo episódio, depois de uma pausinha, vai ser um dossiê Lilith. E Fica aí aí. vai mudar um pouquinho o formato, e eu não sei como que vai ser. A gente vai ter que Eu descobrir. tenho uma ideia na minha mente. Perfeito. Mas é isso, pessoal. Até a próxima, então. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada. Demorou 1 ano e meio pra gravar. Então não esperem a próxima com tanta pressa. Mas os dossiês vão saindo nesse meio tempo e vocês podem ir acompanhando nas nossas redes sociais para ver quando que vai ser a próxima temporada. Ficamos por aqui então. Muito obrigado a todos que acompanharam esse projeto. Tem sido muito divertido gravar. E entre em contato com a gente, pô. Segue a gente nas redes sociais. A gente vai estar movimentando lá também. Manda uma mensagem. Quem sabe a gente não faz um episódio ali para responder dúvidas, mensagens e tal. Ia ser interessante também. É isso aí. Então, um abraço. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado, pessoal. Falou! Até o êxodo.